Boa tarde a todos. Estamos dando início agora às comemorações da Semana da Língua Alemã. Aliás, juntamente com todos os países de fala alemã, ou seja, a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, Luxemburgo e a Suíça. O Instituto Cultural Brasileiro Alemão vai apresentar inicialmente um áudio em alemão e com legenda em português, destacando historicamente as três figuras mais importantes e decisivas para a propagação e a unificação da língua alemã. Em seguida, teremos o depoimento da tradutora juramentada Cristiane Sichinel, e aí eu passo a palavra para ela. Oi, Cristiane. Olá, boa tarde, Teruco. Boa tarde a todos os amigos do idioma alemão. Que prazer estar aqui, ainda mais por um motivo festivo, né? De certa forma, estamos comemorando o idioma alemão nesta semana. E eu diariamente trabalho com esse idioma, aliás, eu trabalho com os dois, né? O português e o alemão. Há 10 anos sou tradutora juramentada nesse par e constantemente eu lido com as belezas e as dificuldades de fazer essa ponte entre os dois idiomas. Então, Teruco, também tenho curiosidade para conhecer estes três pilares ali do vídeo que você vai apresentar para nós. Na verdade, é um áudio, tá? Ah, é só um áudio. Ok, Assim, vamos ficar tem, ouvindo. mas há figuras também, claro, né? Uhum. Tá? Que interessante. Tá. Vamos ver Obrigada. então? Vamos. Das Deutsch-Brasilianische Kulturinstitut Santa Maria lädt seine Schüler, Mitarbeiter und die Internetsurfer ein, sich an die Aktivitäten der Woche der deutschen Sprache anzuschließen. Parallel zur offiziellen Veranstaltung über die Woche der deutschen Sprache von den Botschaften von Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und Luxemburg hat unser Kulturinstitut auch die Ehre, dieses wichtige Ereignis zu feiern. Historisch müssen drei Nomen zu dieser Ehrung der deutschen Sprache gehören. Johannes Gutenberg, Martin Luther und die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, die im Werk von Kurt Schreiner von Service Point bis Unkaputtbar Streifzüge durch die deutsche Sprache genannt werden. Durch die Erfindung des Drucks von Gutenberg um 1440 wurde schneller, weniger aufwendig die Verbreitung von einem Werk oder die Herstellung von einer Zeitung auf Deutsch. Das zweite historische Ereignis war die Reformation von Martin Luther. Dieser Augustinianermönch hat seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche 1517 in Wittenberg gehängt, was zur Spaltung der Kirche
zwischen Katholiken und Protestanten führte. Aber das größte Ereignis war die Übersetzung der Bibel ins Deutsche, bei der Martin Luther eine Sprache, die laut Kurt Schreiner voller Kraft und Leben war und in allen Schichten des Volkes verstanden wurde. Das dritte Ereignis war eine Folge des literarischen deutschen Romantismus, der um die Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts dem wissenschaftlichen Studium der deutschen Sprache widmete, besonders von den Brüdern Grimm, die als Gründer der deutschen Sprachwissenschaft gelten. Außer dieser ehrenwürdigen Bezeichnung, welches Kind auf der Welt eine Kindergeschichte oder Märchen von den Brüdern Grimm nicht gelesen hat? Muito interessante. Já me interessei por essa obra do Kurt Schreiner, que deve trazer muitas novidades sobre o idioma alemão, não é? Exatamente. E é verdade o que ele citou sobre o Martin Luther, até tem a expressão Lutherdeutsch, que ele foi um dos primeiros a unificar o idioma, né? A pegar os vários dialetos regionais e a escrever uma obra toda em idioma alemão, que até então a Bíblia só existia em latim, né? E fazer um idioma alemão que fosse compreendido em todas as regiões. E aí entra um ponto meu que eu sempre falo, né? Que o idioma é uma coisa viva, não é algo estático. Se nós pegarmos a Bíblia que o Luther escreveu lá em 1500 e alguma coisa, nós vamos achar, nossa, uma expressão muito grosseira, como as pessoas falam desse jeito, vai soar antiquado ao nosso ouvido, não é? E tanto é que a Bíblia está sendo, só como um exemplo de obra literária, né, está sendo constantemente revisada e reeditada. E de vez em quando eu faço traduções que envolvem citações bíblicas, e nas minhas pesquisas, então, descobri que, por exemplo, já existe agora a edição da Luther Bíblia de 2017, que eu acho que deve ser a última versão. Ou seja, o idioma vai se modernizando, evoluindo, e essas obras mais antigas podem ser preservadas naquele modo antigo de falar, por interesse histórico e tal, mas se deve servir para a atualidade, como a Bíblia é um livro de uso diário para algumas pessoas, né? Então, é indicado que se faça uma adequação, uma nova edição. Muito bom. Obrigada. Quero aproveitar aqui e apresentar para vocês algumas mensagens de algumas pessoas que já estão entrando na nossa live. Ah, que Vamos legal. exibir aqui. A Milka Lins mandou uma boa tarde. Uhum. Temos aqui também, olha essa frase aqui em alemão, essa aqui eu não sei, vocês podem traduzir. Guten Tag und guten Abend, Enno. Talvez ele esteja na Alemanha, né? Se ele diz Guten Abend, na Alemanha já é noite agora, não é, Teruco? Sim, mas ele está em Santa Maria. Eu acho que vai, por causa... De repente, alguém está nos assistindo lá, né? Então, ele já disse Guten Abend. Sim. Né, não? Ó, outra pessoa aqui é você, a Alice. Certo, Alice. Certo, então. Guten Tag. Dankeschön. Vou recolher e deixar com vocês de novo a continuidade. Obrigada. Então, agora é o vídeo da Cristiane, né, Cristiane? Pode ser. Vamos falar um pouco sobre a tradução do alemão. Exato. E aí, aproveitem para anotar
várias palavras que ela vai dizer em alemão e aí vai aparecer legendado. Então, aprendam já a começar a escrever, quem não sabe, né? Aprender palavras bem longas, né, Cristiane? Que é É uma verdade. característica da língua alemã. Uhum. Liebe Deutschliebende, Deutschlandfans und Begeisterte der deutschen Sprache. Ich heiße Christiane und ich bin Übersetzerin. Até aqui vocês entenderam, não é? Mas eu vou continuar em português para facilitar um pouco. Então, eu sou tradutora no par português-alemão, alemão-português, há mais de 10 anos já. E, obviamente, a língua alemã é meu instrumento de trabalho, minha ferramenta e meu objeto de trabalho. Eu estou o tempo todo lidando nessa interface entre português e alemão, unindo as dificuldades e as facilidades dos dois idiomas. Quando a gente pensa em tradutor, mesmo hoje em dia ainda, muitas pessoas imaginam alguém bem solitário, sentado numa mesa, cercado de um monte de dicionário bem grosso, folheando, buscando alguns termos e, obviamente, traduzindo livros, o que mais se poderia traduzir, não é mesmo? Mas, na verdade, a profissão do tradutor, como todas as outras, também se modernizou. Hoje usamos muito mais ferramentas digitais, dicionários digitais, passamos o tempo todo no computador e não com livros em mãos. E a tradução literária é apenas uma pequena fatia do vasto campo da tradução, que inclui tradução de documentos, na maioria das vezes tradução juramentada, então, tradução técnica de N manuais, instruções, bulas de remédios, tradução jurídica de documentos, sentenças ou contratos sociais, contratos de empresas, de negócios, enfim, tradução de muitas coisas que nós usamos no dia a dia, onde isso está envolvido. Quantos produtos a gente usa que são de origem alemã, que foram concebidas na Alemanha, vamos dizer assim, e trazidos ao Brasil, alguém traduziu como foi fabricado isso, o manual de instruções dessa máquina ou desse equipamento, dicas de uso, etc. e tal. Por trás de tudo isso está a figura de um tradutor, que nem sempre vai ter um dicionário na mão e sim vai trabalhar muito mais no computador. E existe a tradução literária, sim, e para a tradução literária sempre se diz quanto mais invisível o tradutor, melhor. Porque quando lemos um livro de qualquer autor alemão, o que menos queremos é tropeçar nas palavras ou travar em alguma frase que nos causa estranhamento. Nós queremos ler com uma certa fluidez, nós queremos ter o prazer da leitura no nosso idioma familiar, mesmo que o autor tenha escrito a obra em outro idioma. E para isso existe a figura do tradutor, então, que vai se debruçar sobre a obra. Ele é um leitor mor da obra. Ele vai ler às vezes até mais aprofundadamente que o próprio autor, para tentar detectar o sentido de cada palavra e levar isso para o outro idioma sem que haja tropeços, travas, ou para que seja tudo fluido. E é por isso que se diz, quanto mais invisível o tradutor, melhor. Se na leitura de um livro de um autor alemão em português, a gente começa a não sentir mais o prazer da leitura, às vezes aí a gente lembra, isso aqui deve ter sido mal traduzido. E aí a gente lembra do tradutor. Então, por isso que se preza sempre que o tradutor não seja lembrado na leitura de livros de literatura estrangeira, porque aí isso significa que a tradução foi bem feita. Claro que o tradutor precisa, como qualquer amante das línguas, sempre se manter atualizado. O idioma, como eu já falei, é minha ferramenta de trabalho, e o idioma é algo vivo, algo que está constantemente se modificando com o tempo,
com a moda, com a política, com a sociedade como um todo. A sociedade evolui, o idioma evolui junto. Ele não é algo estático. Então, um dicionário de 1930, hoje em dia não vai me servir mais, porque provavelmente vai me trazer correspondências que atualmente não condizem mais ou não são mais tão bem compreendidas. Muitas palavras assumiram novos significados ao longo do tempo e eu não posso usar elas da mesma forma como há 30, há 50 anos. Então, eu tenho que me manter atualizada também. Para isso, hoje em dia, temos muitas facilidades, né? Muito melhor do que há décadas atrás. Temos acesso na internet a notícias em alemão, a revistas digitais, ao YouTube com seus inúmeros filmes, programas de TV alemã que nós podemos assistir via YouTube, onde nós podemos ouvir como a língua está sendo tratada atualmente no seu país de origem. E ao mesmo tempo, um tradutor sempre precisa ficar muito atento ao idioma para o qual ele traduz. No caso aqui no Brasil, então é preciso estar atualizado também com o português. Na verdade, sempre se diz que um tradutor deve estudar, para cada hora de estudo dedicado ao idioma estrangeiro, deve dedicar 2 horas ao idioma materno, ou ao seu idioma de origem, né? Porque é importante termos a mesma qualidade nos 2 idiomas. Eu preciso compreender bem, mas eu preciso também reproduzir muito bem. Então, é preciso estar atualizado com os 2 idiomas. E para isso, como eu já disse, né, temos o português, no caso, no dia a dia a gente está sempre usando, está sempre atualizado, né, com as formas de uso da língua e as suas modificações ao longo do tempo. Se não estamos ou não podemos fazer visitas frequentes a países de fala, por exemplo, alemã, agora na pandemia está muito difícil, né? Não podemos visitar o outro país para convivermos com o idioma no dia a dia, aí usamos as ferramentas disponíveis nas mídias, né, que para qualquer amante de idiomas é uma fonte inesgotável, né, de material para sempre aprender algo novo, um novo jargão, uma nova expressão, um novo termo para designar alguma coisa. E na criação de termos, o idioma alemão é muito rico, né? Todos vocês que estão estudando alemão já devem ter percebido isso, e é um fato que dá aquele gosto de aprender essa língua, porque podemos constantemente criar palavras novas, basta emendarmos os termos e já criamos um neologismo, não é mesmo? Então, isso às vezes facilita, faz com que a língua alemã seja muito certeira, muito objetiva para definir alguma coisa, né? Então, por exemplo, na área de tradução técnica que eu citei antes, já trabalhei bastante em tradução automobilística, né? Porque grandes marcas da indústria automobilística têm origem na Alemanha, têm sua sede na Alemanha e têm filiais no Brasil. Basta lembrar de Mercedes, de Volkswagen, de BMW, para citar algumas, né? E que então os seus manuais e suas instruções, os manuais de montagem, vêm da Alemanha e precisam ser traduzidos ao português. E aí, em alemão, cada peça tem um nome específico, cada parafuso, né? Então, às vezes dá uma palavra enorme para dizer Rückfahrtlichtschraube. E se eu tenho que traduzir isso, em português dá uma frase mesmo, né? Em alemão é uma única palavra, em português vira uma frase, né? Que é o parafuso da lanterna de marcha ré. Então, talvez essa seja a razão que os manuais em português devem ter mais ou menos o dobro da espessura dos manuais em alemão, né? Porque para o alemão ele usou uma palavra onde para o português preciso colocar uma frase inteira para explicar o nome da peça. E nesse sentido, então, é muito fácil criar palavras novas, né? Então, eu tenho Rückfahrt, que é a marcha ré. Eu tenho Rückfahrtlicht, a lanterna de marcha ré. E eu tenho Rückfahrtlichtschraube, o parafuso da lanterna de marcha ré.
Então, nessa tradução técnica, a gente vai vendo muito essa situação, né? Da criação de palavras simplesmente emendando um termo no outro para dar especificamente o nome daquela pecinha naquele lugar bem identificado, e que no português às vezes eu vou colocar só parafuso para não colocar toda aquela frase, não é mesmo? Ainda nessa questão da tradução técnica, né, lembrando da tradução automobilística, que tem muito trabalho sendo feito no par português-alemão, alemão-português, e continuando nessa ideia da montagem das palavras em alemão, como se monta veículos, também se monta palavras. Por exemplo, nós temos Reifen, pneu, Druck, pressão. A pressão nos pneus é Reifendruck. Hoje em dia, com veículos modernos, temos sensores eletrônicos para medir a pressão do pneu, que em alemão é simplesmente Reifendrucksensor. Agora, se eu vou explicar isso em português, no meu manual de instruções, eu tenho que colocar lá o sensor da pressão dos pneus do veículo. Ou seja, né, temos de novo esse prolongamento da sentença em português em relação ao alemão. E vocês? Já brincaram de montar palavras em alemão? De conjugar, né? É simplesmente unir Fest und Familie, Familienfest. Oder Deutsch und Schüler, Deutschschüler, alguém que está aprendendo alemão. Oder Deutschlehrer, alguém que está ensinando alemão. Tá? Oder Deutsch Übersetzer, alguém que está traduzindo alemão. Então, desejo a vocês eine schöne deutsche Woche, viel Spaß mit der deutschen Sprache e ainda muitas brincadeiras inventando termos novos no idioma alemão. Muito bom, Cristiane. Muito bom. Foi um prazer, imagina, falar do que a gente trabalha todo dia. É um grande prazer, ainda mais reencontrando a nossa Diri Teruco. Obrigada. E eu sempre peço socorro para você, viu? Também. Tá. Eu acho que então agora podemos encerrar, não é? E eu acho que a gente agradece, então, a audiência, né? E convidamos para continuarem conosco, continuarem com a programação da Semana da Língua Alemã, que vai até o dia 20 desse mês, né? Esperamos que tenham apreciado, e eu acho que, acessando, então, no Facebook, né, do Instituto Cultural Brasileiro Alemão. Então, por hoje é isso, e espero que tenha agradado. Então, eu vou repetir em alemão. Vielen Dank an alle, die heute dabei waren, die zugehört haben oder zugeschaut haben. Machen Sie mit, machen Sie weiter mit unserem Programm in der Woche der deutschen Sprache, die noch bis zum 20. geht. Es wird jeden Tag etwas Neues geben, não é, Teruco? Ja, genau. Então, todos os dias vai ter novidades, exatamente isso. Bleiben Sie gespannt, rufen Sie jeden Tag unsere Facebook-Seite auf, né? Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Santa Maria, auf Facebook, und da können Sie immer live dabei sein und sehen, was gerade auf dem Programm steht. Exatamente. Então, é para continuarem ligados. Isso certo? mesmo. Isso. Tá bom, então até a próxima, até amanhã, né, se Deus quiser. Tá? Genau, morgen geht's weiter. Jawohl. Isso, e que cada um continue exercitando o alemão no dia a dia, na sua casa, com seus familiares ou amigos, né? Isso, exatamente. Isso aí. Tá, então, tschüss. Foi um prazer. Tchus, tchus. Tchau.